gravar agora? Não, é que saiu. Deixa eu tirar o som. Se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu rio, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Boa noite, pessoal. Natane, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Natânia. Boa noite. Vou lembrando as nossas crianças. Para nós também, né? Olha só. Uma palavra caminhante, quase esquecida, se faz contendo 7:13, tudo é juntinho e se cativa. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto
Então, quem gostaria de fazer a nossa página de abertura? Quer fazer, Edith? Já deu a hora, tá? Tá. Glorinha quer fazer? Agora à noite, a minha vista é muito complicado, depois de tanto tempo de... Glorinha faz, então. Isso. É 26, Não né? sei. 26. A descer. Isso. Nada temas das coisas... A prece, Prece Glorinha. primeiro. Desculpa. Senhor Jesus, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em Teu nome, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo a espiritualidade que nos envolve, que participa conosco deste momento, deste estudo e das reflexões. Obrigada, Senhor. Pedimos por todos
os nossos lares. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que necessitam também do teu amparo, da tua luz. E então, Senhor, fica conosco neste momento, nos incluindo, nos tocando e também nos tornando dóceis, né, a tudo que vamos estudar e refletir. Então, muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, o título é Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Em Apocalipse, em capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, né, começando pelo fim, Deus não distribui padecimentos e dá corrigendas. Tudo que a gente precisa passar por essa vida é útil, né? É útil para o nosso aperfeiçoamento, né? Para o nosso melhoramento. Nós, que estamos na doutrina, não deveríamos, nós, por minha causa, né? Não deveríamos nos preocupar tanto com tantas, né? Temer tantas coisas, né? Porque eu acho que nós temos a certeza da vida espiritual, da sobrevivência do espírito. Então, a gente não deveria, né, se preocupar com situações que venham a nos atingir, que possam... Por exemplo, vou dar um exemplo agora, né? A gente vive nessa pandemia, né? E a gente fica preocupado, estressado, né? E esquecendo que o nosso roteiro está mais ou menos traçado, né? E que nada vai acontecer que não esteja nos desígnios de Deus. Mas, ainda assim, a gente, como somos pessoas de pouca fé, nós nos amedrontamos, né, com algumas possibilidades, né, enfim. Mas eu acho que é isso, né? Deus não nos permitiria passar por situações que não fossem para o nosso bem, né? Para o nosso melhoramento. E outra coisa que é interessante é aqui quando ele fala
que nós somos semelhantes a meninos que perderam seus brinquedos, né? Normalmente a gente sofre, a gente coloca dor e sofrimento em situações que a gente não deveria estar colocando tanto peso de dor, né? Porque se a gente olhar para situações mais difíceis, a gente vai ver que a nossa situação, muitas vezes, a gente está muito amparado e está vivenciando situações ainda boas, né? Situações favoráveis. Então, é assim, né? Eu tenho assim, um pouco de dificuldade para falar dessa situação, não porque eu me acho uma pessoa sofredora, não me acho mesmo. Eu não acho que tenho motivo nenhum para reclamar de nada, com toda sinceridade, né? Mas, às vezes, a gente se coloca numa situação de preocupação excessiva, né? com coisas que a gente não deveria, né? A gente não deveria. A gente deveria confiar mais, né? Porque a gente diz assim, eu tenho fé, mas aí ele diz, fé é confiança plena. Se a gente tivesse confiança plena, a gente não teria medo, né? A gente não teria preocupações inúteis, né? Não teria sofrimentos onde não existe. Então, é isso, né? Eu acho que o fiel cooperador do Cristo, eu ainda não sou, mas o fiel cooperador, ele está sempre disposto à execução das boas tarefas, né? Apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar, né, do sofrimento, está sempre disposto a servir, a ser útil, né? Mas é isso, é o que eu entendi da página. Simples, né? Muito simples. Parece muito fácil, não é? Não temer nunca, porque às vezes as pessoas ficam totalmente, né, estressadas, descompensadas, ficamos simplesmente com a preocupação do que possa vir a acontecer em determinadas situações. E aí, quando às vezes isso surge comigo, eu digo, bom, o que é o que pode acontecer, né? É a morte. Como a morte não existe, está tudo certo. Pode acontecer, o máximo que pode acontecer para a gente que está aqui, assim, o extremo do extremo, é a morte. Mas se eu não acredito que a morte existe, ela não existe, então está tudo certo. Eu não tenho que temer nada mesmo, né? Mas a gente está muito longe dessa determinação. Mas eu acho que à medida que nós vamos, assim, que o Evangelho vai penetrando, a gente tem uma certeza maior, sabe? Ficamos, assim, somos mais determinados na prática, no exercício, no cumprimento dos nossos deveres. Eu acho que é isso. Independente da gente se encolher, se recolher para a concha, isso não condiz com o discípulo do Evangelho. O recolhimento para a concha não é o papel de um discípulo do Evangelho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? E realizar aquilo que está ao nosso alcance, o que pode ser realizado para cumprir os desígnios que o Pai determinou para cada um de nós, né? E, no fundo, nós sabemos o que temos que fazer. E vocês podem reparar que toda vez que a gente sai um pouquinho da rota, pode ser pouco, mas toda vez que a gente se recolhe, se encolhe, se esconde, saímos da rota um pouco, nós não conseguimos ficar bem conosco. Há alguma inquietação, alguma coisa que nos que fala no nosso íntimo, ela fica ali. Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir também a nossa consciência, né? A nossa mente, e a coisa vai funcionar. E tenhamos coragem, né? Porque o máximo, se acontecerem situações adversas,
A gente tem que aprender a lidar com elas. Porque como é que a gente vai crescer se não souber lidar com as adversidades? Não vai crescer. Vamos ser a flor de estufa linda, a rosa linda do príncipe, do Pequeno Príncipe, né? Na estufa. E aí a gente não vai conseguir realmente resistir à realidade, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa mais queira, que ache pertinente? Não? Então, vamos para nosso lar. Vamos começar com o bônus hora. Quer ler um pouco, filha? Posso ler? O bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. Vai, que não é da mamãe. Vai, acende a luz, vai lá. Eu estou aqui pertinho. Vai, vai. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o melhor que lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Parar? Então, aqui ela está, no capítulo anterior, ela tinha comentado, né, da aquisição da moradia deles através do trabalho do marido, né, que ele havia recebido o bônus hora. E aí, aqui ela vai explicar melhor o que seria esse bônus hora, né? E aí ela coloca que ela
frisa, né, que o essencial é fornecido a todos os espíritos da colônia, independente se trabalham ou não, né? A vestimenta, o alimento, todos não vão passar necessidade, vão receber, né? Porém, aqueles que trabalham vão poder escolher a sua vestimenta, vão poder escolher ter condições de adquirir uma moradia, né? Para ficar com seus familiares. Os que não trabalham, pelo que eu entendi, serão designados a permanecer em determinados locais estipulados pelos outros espíritos acima, né? Por exemplo, você ficará no repouso, né? Nas áreas de repouso, então, em outras áreas, mas eles não têm condições de escolher e nem têm condições de adquirir nada, né? Só realmente quem trabalha em favor do bem comum ali, né? E em favor da comunidade, que teria essa remuneração e com essa remuneração adquiriria outros direitos, né? Outras prerrogativas. E aí mostrando e aí também reforçando que há uma diferenciação também da remuneração dependendo do trabalho, que mesmo lá alguns trabalhos exigem um sacrifício muito maior, né, dos espíritos do que outros. E aí esses trabalhos mais sacrificiais teriam uma remuneração maior. Como ela também no outro capítulo, né? Ela fala que as mães recebem também em dobro, né? O bônus hora. Então, aí a gente vê a questão do merecimento e das pessoas trabalharem, dos espíritos trabalharem, né? Para conseguir ter os seus direitos, né? A mais, as suas prerrogativas, né? O essencial é fornecido a todos. Eu acho que é importante essa frase, que quando ele diz aqui, precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Ou seja, qualquer degrau que a gente vá galgar, qualquer traço de melhoria e elevação, ela tem que ser conquistada por nós, e nunca pela intercessão ou pela benemerência de algum amigo que vai interceder por nós. Então, aqui ele vai falar das pessoas que estão em nosso lar, mas que não merecem propriamente, não fazem jus ao nosso lar, mas estão ali por intercessão, né? E aí, aquela senhora que nós vimos no início, ele não diz onde ela está alojada, ela pode estar até no lar de alguma família que lhe seja cara, mas ela em si não tem o direito de vir visitar os filhos, não tem o direito de... Ele lá fala que ela estava nos campos de repouso. Pois é. Então, mas ela não tem que direito... eu imagino que sejam tipo alojamentos, né? Pode ser também. Mas digamos que você seja acolhida por uma família, que você pode ser acolhido por uma família, e também não gostar de trabalhar. E aí também você vai ficar com... acolhido por uma família já tem que ter um certo mérito, é o caso da neta da dona Laura, a gente vai ver isso, né? E eu acho importante que a gente guarde que lá a importância do trabalho não é pela qualificação do trabalho, ou seja, porque é médico, porque é orientador, porque não é por causa disso, porque é arquiteto, engenheiro, ou porque é serviçal. Eles têm um conceito bem diferente da gente, né? A validação do trabalho ou
a valoração desse trabalho é feita pela capacidade, pela maneira como é realizado, né? Com que amor, com que dedicação, e se isso representa ou não sacrifício para a pessoa que o realiza. E aí ela chega a ser, muitas vezes, triplicado o bônus hora em função do espírito de sacrifício com que é feito, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que se isso é feito lá, eles também nos avaliam assim a nós aqui, né? Nós também aqui seremos avaliados assim, nossa, aquela pessoa conseguiu educar os filhos com muito sacrifício, com muito... Ah, ela tem uma... não, ela conseguiu, educou, mas ela tinha todas as facilidades do mundo. Gente, é bem diferente, né? Bem diferente. Então, eu acho que a nós também, eles avaliam, assim, como é que a gente faz? Com que dedicação nós fazemos? Assim, com que sacrifício, com que cunho de dedicação, de esforço? Eu acho que tudo isso... Então, é por isso que é importante que a gente faça... Tudo que a gente possa fazer, que a gente faça da melhor maneira. Ah, não importa, isso não tem importância. Não, mas faz direitinho. Faz da melhor maneira possível, porque faz diferença, né? Faz diferença. Alguém quer colocar alguma coisa? O Pepita, o André Luiz, ele saiu do umbral, né? Ele fez aquela oração fervorosa pedindo, mas foi por intercessão da mãe, não foi? Sim, de acordo com o livro, sim. É. Mas veja bem, a mãe estava intercedendo por ele há muito tempo. Na realidade, ele só saiu dali para o nosso lar quando ele se abriu para buscar a proteção divina. E a gente vê que ele trouxe valores, né? Ele tinha trabalhado, gente, ele foi um grande sanitarista, ele trabalhou exaustivamente para a educação em termos do sanitarismo no Rio de Janeiro, ele debelou epidemias na época, né? A gente tem todo um trabalho, toda uma história dele, então não era um doidivanas, então ele trouxe valores, ele tinha alguns problemas, digamos assim, do mundo, mas ele não era, e digamos assim, um certo ceticismo que de uma certa maneira o dificultou a vida dele lá no umbral, né? Mas ele trazia valores. Então, na hora em que ele buscou Deus, claro que a mãe estava orando por ele, claro que o Clarencio visitava toda semana, mas o Clarencio não colocou a mão nele enquanto ele não disse, Senhor, estou aqui, sabe? É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Ele ia lá toda semana, mas ele só resgatou quando ele se abriu para essa ajuda. E quando ele, né, conseguiu ir para o nosso lar, ele fez jus, né? Aí Com ele certeza. foi, pois é, diferente daquela senhora, né? Com certeza. Bem diferente, bem diferente. Ele estava morando com Lísias, mas ele ainda não tinha começado a trabalhar, né? Agora ele começa logo em seguida, né? Pelo que a gente vê. Mas assim, quando ele convida para ele morar com ele ainda estava no hospital, né? Sim, sim. Sim, então, falou para o orientador que ele poderia ir. Tá, então Ofereceu a casa. então, convidou, amor. É uma maneira de convidar, né? Verônica, quer continuar a leitura? Posso ler. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa?
Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é dos problemas mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontou expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Eu corto o parágrafo ou continuo? Creia. Pode prosseguir. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano superior, espiritual superior, não se especificará o teor de trabalho, sem consideração dos valores morais dispendidos. Então, pode falar. Aberto o microfone. Aqui, ele se espanta um pouco quando ela explica que não que todos receberiam a mesma coisa, né? Tanto as pessoas que estariam nas posições, digamos, de chefia, quanto subordinados. E ele indaga, né? Curioso, porque, teoricamente, na cabeça dele, quem estaria na posição de chefia teria mais incumbências, maiores ônus, maiores funções, e, com isso, deveria, em tese, receber mais bônus horas, no caso. E aí ela vai explicar que ali o que importa, na verdade, não é a tarefa em si, né? Que a tarefa seria apenas como se fosse uma ficha de serviço, mas sim o modo que você executa ela, né? Como você já tinha mencionado anteriormente. O grau de responsabilidade, o grau de sacrifício, o grau de dedicação em que você executa. Dessa forma, ela fala que essa circunstância é relativa, então, por isso que vai ser determinada não pela função em si, mas sim pelas características que cada uma delas, independente de ser subordinado ou não, as características que trariam maiores ônus, maiores sacrifícios àquelas pessoas que estão desempenhando. E aí ela vai falar também, posteriormente, que estamos longe ainda de ter esse tipo de noção na Terra, quando ela fala aqui que os homens encarnados está simplesmente
se ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Ou seja, nós ainda temos o serviço apenas como mera execução das tarefas, né? Sem nos dedicarmos da forma que deveríamos, né? Somos atentos muito ainda a cargos, a títulos, sendo que isso lá não é levado em consideração. Aí depois ela vai falar, né? Citar alguns exemplos do que acontece na Terra, né? De algumas pessoas que buscam de uma certa forma, vilipendiar, né, as funções, né, tanto na qualidade de chefe, quanto na qualidade de subordinados, quando ela fala que as pessoas buscam apenas, deixa eu ver aqui, ó, por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem, ou seja, não executam a sua tarefa da forma que deveriam, e da mesma forma, na mesma percentagem, os subordinados, né, que muitas das vezes estão ali só matando o tempo, matando as horas. Nós ainda temos a questão do trabalho aqui na Terra, nós ainda não temos a completa noção e dimensão correta do trabalho, nós ainda enxergamos o trabalho como algo negativo, né, tanto é que a gente fala assim, vou esperar matar tempo, o trabalho ainda é visto por nós como algo pesado, algo ruim, né? A gente não encara, pelo menos assim, né, de uma boa parte, não encara o trabalho como algo bom, positivo. E aí ela fala que todos responderemos, né, pelas nossas faltas, pelos nossos desvios nesse setor, da mesma forma que angariaremos méritos se bem desempenhamos, de acordo com os nossos esforços, de acordo com a nossa parcela de sacrifício. Acho que é só. Resumir um pouco aí. Eu acho que, assim, mais uma vez, a gente tem que atentar para uma coisa que a gente normalmente fica assim, por exemplo, você está trabalhando num local, aí a pessoa diz assim, já estou cansada, que eu trabalho, eu faço, eu chego cedo, eu saio tarde, e a pessoa vai colocando trabalho lá na sua mesa e o outro, fulano só se dá bem, né? Sai para cá, sai para lá. Quer dizer, tem aqueles que trabalham com extrema dedicação, sobrecarregados, e aqueles que, se puderem, né, vão driblando os compromissos, vão deixando. E aí a gente fica assim, não, porque vai se comparar, que eu daqui a pouco vou largar de mão, não sei o quê. E a gente esquece uma coisa muito importante, a mesma coisa que no lar, quando você quer dizer assim, não, porque eu já fiz isso, fulano não faz, aí você começa a comparar o que você faz, o que o outro não faz, você está sobrecarregado, o outro não. Como, na realidade, o que a gente leu na página que a gente leu esses dias aí, é que tudo que nós fazemos, a gente não faz para o outro, não é? Nós fazemos para nós. O crescimento é nosso. Se nós somos capazes, por exemplo, aquela mãe de família, dona de casa, ela está doente, às vezes está com uma febre, está cansada, desgastada, mas ela é capaz de superar a febre, a dor, e vai lá para o fogão fazer comida para os filhos. E, às vezes, o companheiro não está nem aí para a hora do Brasil. Mas quem está ganhando é ela. Não adianta, às vezes, ela se desgastar, e, às vezes, a gente perde muito tempo fazendo esse tipo de cobrança, né, que nós fazemos, eu acho que eu já fiz também, mas, na realidade, a pessoa que é capaz de superar a própria dor para dar conta do trabalho, para que não haja desequilíbrio, para que não haja, digamos assim, outras pessoas não sejam penalizadas, ela está crescendo, ela está angariando capacidade de trabalhar em circunstâncias assim mais adversas, e ela vai adquirindo, sabe, valores, enquanto que o outro
ainda não vai conseguir sair, às vezes, do sofá, não vai conseguir sair do conforto dele. Isso é no trabalho, isso é no nosso lar. E a gente vê quantas vezes entre irmãos também, porque sei o que faço, fulano não faz nada, não sei o quê. E a gente custa a entender que se eu sou capaz de fazer, ora, quem está ganhando sou eu. Se eu sou capaz de um sacrifício a mais, quem está crescendo sou eu, não é o outro. O outro ainda vai ter que, às vezes, passar por muitos perrengues para ser capaz de abrir mão do conforto pessoal para fazer algo para alguém. Então, repara, não é qualquer um que é capaz de se sacrificar para poder fazer alguma coisa em benefício de outra pessoa, que às vezes não é nenhuma pessoa que lhe seja do âmbito da obrigatoriedade, não é? Então, quem ganha é essa pessoa. Então, é isso que a gente não entendeu. E cada vez que a gente vai ampliando essa capacidade, nos tornamos pessoas mais aptas para trabalhar nessa seara do Cristo que a gente vive falando, mas esquece que a gente tem que arregaçar braços, arregaçar manga, se sacrificar, arregaçar a camisa, né? É coisa, né? Essas trocas assim. Mas então, gente, é por aí, a gente custa, sabe, essa ficha custa cair. Eu já disse para vocês que eu tinha que estar agora voltando lá para os meus 10 anos, voltando. Eu ia parar de reclamar com a minha mãe quando eu achava que eu tinha tarefas mais do que os meus irmãos, e por aí afora. E por aí a gente vai sempre, ou no trabalho, quantas vezes, né? Uns reclamam porque, gente, eu fico sobrecarregada, fulano, não é, Gracinha? Não é assim no trabalho? Não é assim? Pode falar, não é assim? A gente não conhece isso? Então, falando aqui, a minha mesa está aqui, assim, ó, fulano, está lá, bem à vontade, não esquenta. Gente, pessoal, tem muita gente que diz assim, se orgulha de dizer, não, porque eu fui o conde de não sei o quê, a marquesa de não sei o quê, que desgraça. Que se a gente parar para pensar que nobreza era ócio puro, com raras exceções de algum que era mais intelectualizado, que gostava de estudar, mas a nobreza era ócio, trabalhar era vergonhoso, né? Então, a gente traz esse vício. Recentemente se manifestou um espírito lá na coisa, e ele falava assim, porque aquela minha família, ninguém gostava de trabalhar. E a gente conhecia essa família, conhece essa família. Ninguém gosta de trabalhar. Então, vieram numa condição muito miserável, mas eles eram egressos de uma nobreza ociosa. E nós temos que lutar contra isso, gente. Temos que lutar contra isso. Alguém quer falar alguma coisa aí a respeito? Não? Pepita, essa frase aqui, por isso mesmo é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. O que exatamente ele quis dizer com isso, hein? Edith, você trabalhou numa empresa que você conheceu muita gente que recebia remunerações, não é? E que, na realidade, não trabalhavam. E aí ele vai dizer que a gente pode até achar muito legal ter cargos, que a gente quer cargos, mas não quer os encargos. Então, as pessoas às vezes ficam assim, nossa, fulano é que se deu bem, ele é assessor de não sei das quantas, mal vai não sei aonde, a gente fazia esses comentários às vezes, não aparece, não sei o quê, parará, ele recebia no final do mês, e a gente ficava incomodado. E, na realidade, essas pessoas a gente pensa que não, mas vamos dar conta de tudo, esse que é o problema, que a gente quer os benefícios, mas não quer pagar por eles, e vai pagar.
Então, toda vez que nós recebemos algo que não merecemos ou não fizemos jus, vai nos ser cobrado em algum momento. Em algum momento. Né? E aí ele vai falar uma outra coisa que ele fala aqui, que a Verônica acabou não também comentando, é que hoje, olha só, na época do livro, década de 40, as pessoas já reclamavam de problemas vocacionais. Não tinha, né? Não se identificava vocacionalmente com aquele trabalho. Não é? Já se queixavam na década de 40. Hoje, então, é um tal de pessoal diz assim, não, aí a pessoa vai, trabalha, não, aquilo ali não dá, não sei o quê, e a gente não trabalha. Né? E eu sou de uma geração em que a gente, na hora que pintou o trabalho, a gente vai trabalhar no que tem, no que dá. Depois a gente vai migrando, né? Vai se adequando, vai migrando, mas a gente pegava o que tinha, porque queria era trabalhar. Então, eu acho que nós temos óticas equivocadas, né, no que será um bom trabalho. Né? A gente tem uma série de trabalhos aí. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa amiga, dizendo assim, às vezes você pode ter uma pessoa chegada a você, não, ele não dá certo com o trabalho, mas ele é trabalhador, coisa e tal. Aí você diz assim, o fulano de tal, que está no emprego X, se dá bem, né? E aí, às vezes, aquela pessoa está toda enrolada do ponto de vista espiritual, está fazendo mau uso daquele trabalho, está praticando, tendo práticas ilícitas, está tendo... E a gente aqui é seu doutor. E aí o que ele vai dizer é que, olha, vai todo mundo prestar conta disso. Então, nós estamos passando uma situação crítica no país, ficamos super incomodados, até eu mesmo, gente, não é possível que as pessoas façam essas coisas. Mas, gente, graças a Deus, a gente pode dormir sossegado. E nessa encarnação, talvez a gente não tenha esse tipo de compromisso, de chegar lá e você se deparar que você usou aquele cargo para lesar pessoas, não é? Você não fez o trabalho que poderia ter feito para amenizar os problemas de uma coletividade, e a gente vai ser... Você não foi um professor digno, decente, que poderia ter ajudado, né, na formação daqueles jovens, daquelas crianças, se você deixou rolar. Ah, mas eu ganhava pouco. E a espiritualidade, ela está vendo o meu trabalho. Ela está vendo o meu trabalho. Então, não é, sabe, qualquer trabalho, pelo que a gente está vendo aqui, repara que eles não fazem questão de dizer que é um trabalho que exige mais conhecimento ou mais especialização, eles não estão falando isso. Eles querem qualidade na dedicação e na responsabilidade, no amor àquele trabalho. E é isso que a gente precisa aprender. Então, nós aqui no meu condomínio, uma coisa assim, nós temos 3 varredores. Aí eu passo por um, a gente cumprimenta, coisa e tal, o cara vive eternamente no celular. Aí ele pega com a vassoura, faz assim, né? Coisa e tal. Aí tem o outro, que tem outros problemas que eu não vou nem comentar. Aí tem o coitadinho do seu Nico. Gente, a rua do seu Nico, ela é varrida, o trecho que fica para ele varrer, eu digo, gente, ele nunca varre a minha rua. É impecável. Ele varre, ele segura a vassoura, ele vai... Gente, ele é um varredor. Mas são 3. Mas a diferença entre o trabalho dele e ele é o mais idoso. Já até se aposentou e agora continua trabalhando. Então, sabe, é um salário mínimo. Mas o indivíduo varre com o maior capricho. Toda vez que eu passo por ele, ele fala assim, ei, seu Nico, no capricho, aí, coisa e tal. Essa senhora. Mas uma gracinha do seu Nico, perto dos outros. Então, só para a gente ter uma ideia, e faz diferença. Se eu, como encarnada, consigo ver, aí tem o que vai dormir na hora do trabalho, vai fazer não sei o quê, né? Então, mas ele, coitadinho, ele é que nem a gente, muitas vezes. Fulano de tal
está lá dormindo. Aí eu estou aqui, tem que varrer pedaço da rua dele, sabe? Então, ele, tadinho, está lá preocupado, mas eu acho que é por aí, né, gente? Rita, só complementando o que você falou. Da mesma forma, as criaturas que têm a responsabilidade dos funcionários, né? Aqui, os donos de empresa, né? Se pesassem também a responsabilidade do salário digno, não é? Do salário que corresponda ao trabalho que a pessoa está executando, porque muitas vezes também a gente, como administrador ou de uma empresa, ou seja, o que for, a gente quer amealhar em cima do trabalho do outro. A exploração, você quer falar da exploração, né? Da exploração. Né? Então, o que ele fala, todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Muitas vezes também, não só o que está em situação subalterna está lesando, né? Lógico, quando você tem uma função a desempenhar, você não desempenha, mas aqueles também que são responsáveis pelo ganho daquele que está trabalhando para você, né? Que está dando o teu suor. Aí o desejo de lucro ser enorme, né? Então, acho que tudo, como ele fala, 70% dos administradores não sabem, né, da obrigação moral, né, do seu cargo, né? E como também é quem está na posição subalterna, né? Então, quando a gente está na posição subalterna, a gente se acha, porque eu trabalho, o outro não trabalha, não. E quando a gente está na posição daquele que, né, deveria olhar atentamente, né, o trabalho que é feito numa empresa, seja lá onde for, a gente também esquece, né? A gente também não quer olhar o lado também que... Será que eu preciso de ganhar tanto, né? Eu não poderia distribuir um pouco melhor, né? 11 minutos, tá? A gente transita realmente entre essas duas situações, né? Aqui, né? Gente, então, 11 minutos. Alguém gostaria mais de tecer algum comentário sobre isso? Porque se a gente continuar lendo, aí a gente não vai comentar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Gracinha, você como assistente social ali daquela empresa imensa, que já teve mais de 4.000 funcionários, 6.000. A questão colocada aí pelo livro é sempre a evolução moral de cada ser, né? Em qualquer atividade, em qualquer campo de sentimento, de qualquer forma que nós nos colocamos em ação, vai depender da nossa evolução moral, sempre. Então, no trabalho é a mesma coisa, né? Nós somos colocados, essa questão aí que você falou também, de você ter aptidão ou não. Muitas vezes você não tem aptidão, mas você aprende a ter, porque tudo depende de você pegar o trabalho que lhe aparece, onde Deus te colocou, né? Você vai desenvolver aquilo com amor, com dedicação, com respeito ao outro, ou não. E o resultado vai sempre depender disso, em qualquer lugar que nós estejamos. Aqui nós estamos ensaiando, né? Quando sairmos daqui e voltarmos para a pátria espiritual, lá sim é que nós vamos colher ver os resultados do que fizemos aqui, né? Se fizemos bem ou não, se a nossa consciência está nos ditando o que ela está nos dizendo. Eu cometi muitos erros na vida, e certamente no trabalho também, mas, assim, esse é um campo da minha vida, 43 anos trabalhando na empresa, agora ela praticamente destruída, mas ainda assim, em todos esses momentos, eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia. Quando atuava como secretária, quando passei a atuar como assistente social, já há quase 30 anos, 20 e poucos anos já, eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude. Pode não ter sido melhor, mas eu sempre fiz o melhor que eu pude fazer.
essa consciência que é importante, né? Eu posso olhar para isso com tranquilidade, pode não ter sido perfeito, mas eu sei que eu fiz o melhor. É isso que todos nós devemos fazer em qualquer campo da vida, né? Independente se você está arrumando a casa de alguém, se você está sendo a secretária, né, a auxiliar de escritório, né, Edith, nós que começamos lá atrás, no campo administrativo na empresa, ou se você está ocupando outro cargo qualquer. O que você fez ali naquele momento? Fez o melhor? Você buscou entender quem estava ao seu redor, criar um ambiente bom ou não? Tudo isso é o que vai dizer para você se você executou direitinho ou não. E essa história do salário mesmo, né, Pepita? Eu, Pepita e a Edith, tivemos o mesmo cargo no final da nossa vida profissional lá na empresa, porque a gente continua do mesmo patamar, tá, Pepita? É mesmo, Apesar não de sabia. Então, assim, nós vimos várias pessoas terem assim, um crescimento fulminante, né? Pessoas que depois, mais na frente, eu até ajudei a escrever coisas, a fazer coisas. Chega a ser engraçado isso. Não estou me gabando, não. Eu estou dizendo assim, cada um com seu cada um. Eu precisava aprender a ser o melhor que eu pude dentro daquilo que foi me dado. Não é que a vida seja uma fatalidade, mas eu acho que as coisas acontecem para você do jeito que tem que ser, em qualquer aspecto da vida, né? O outro teve uma outra oportunidade ainda melhor e é possível que ele tenha desperdiçado, né? Se pode fazer. Eu só posso lamentar pelo outro. Aí é aquela história que você falou no início. Cada um responde pelo que fez e nós estamos aprendendo, né? Que bom que eu pude fazer. Se o outro não pôde, mais tempo que vai ser perdido. Não é que eu esteja em desvantagem em relação a outras pessoas que tiveram uma chance melhor, que tiveram um salário melhor e não puderam trabalhar de forma melhor. Ele perdeu e eu ganhei, porque eu pude fazer com pouco, né? Com muito. Verdade. É isso aí, independe de salário, né? A responsabilidade, o A compromisso, responsabilidade. É isso que está independe sendo de dito aqui no salário. livro, né? Exato. E os jovens hoje, tipo assim, não querem aturar nada. E eu me lembro, na época, eu era recepcionista, a Gracinha chegou para trabalhar como auxiliar de secretária numa diretoria onde eu era a recepcionista. E ela pegou a chefe, que era conhecida na empresa como o terror, né? Era de uma exigência, eu me lembro que estava lá... Devo muito a ela. Ela estava tendo que fazer umas cartas, não podia ter um erro, não podia ter nada, não tinha computador, era máquina, né? E a Gracinha pegava, amassava o papel, jogava, tinha que fazer de novo, tinha que fazer de novo. Qualquer outra pessoa ia dizer, não, vou sair daqui. Ela tinha um bebê, ela vou sair daqui. E tanto é que, digamos assim, ela ficou trabalhando lá, e depois, essa pessoa saiu logo depois, que ela teve uma ascensão lá para São Paulo, ela indicou a Gracinha para ficar, né, Gracinha? Aí a Gracinha acabou e dali ela foi, né? Mas todo mundo que conhece a Gracinha no metrô, conhece pela boa vontade, que é um negócio assim impressionante, né? De atender muitos, gente, era uma empresa que Jamais tinha... esqueci a Neumísia, porque ela me ensinou a trabalhar. E ela tinha aquela cara de má, mas ela não era uma pessoa que tinha um coração enorme, extremamente carinhosa e me acolheu muito. Então, mas era extremamente exigente, e hoje o pessoal não quer aturar nada, né? Mas vamos lá, a Glória, cantar uma música para a gente fazer a prece.
Então, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que possamos, Senhor, despertar para a responsabilidade, para o amor ao trabalho, não importa qual seja, mas que possamos ser dedicados no cumprimento dos nossos deveres, que possamos esmerar-nos para doar a melhor parte de nós, na nossa vida de relação, no cumprimento de nossos deveres profissionais, sociais, dentro das instituições religiosas às quais pertencemos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aproveitar cada minuto, tentando fazer a diferença, exercitando a boa vontade, a prontidão em servir, buscando, Senhor, sermos sempre fraternos, compreensivos, tolerantes. Sabes, Mestre, a dificuldade que temos. Quanto ainda são reduzidas as nossas possibilidades dentro desse campo de tolerância, de compreensão, de renúncia, de espírito de sacrifício. Mas te suplicamos, Senhor, que nos ajudes para que possamos fazer o melhor que for possível, onde nos encontremos. Pedimos ainda, Mestre querido, que abençoes os nossos lares, que abençoes a todo o grupo familiar que colocastes ao nosso redor ou sob a nossa tutela. Pedimos ainda, Mestre, que abençoes a todos os espíritos que estão sendo trazidos para participar deste nosso estudo tão singelo. Que eles sejam também fortalecidos e amparados. Pedimos ainda por todos aqueles cujos nomes estão em nossos cadernos de prece ou passam pela nossa mente agora. Ampara a todos, Jesus. Fortalece-os. Abre as nossas mentes ao entendimento. Pedimos ainda que abençoes e ilumines todos aqueles que ocupam os cargos de liderança na administração do nosso país, das demais nações deste planeta, para que possam todos trabalhar pela paz, pelo entendimento e pela humanização dos direitos humanos. Então, Senhor, muito gratos.
Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Gente, vou ter que sair correndinho. Então, Tá bom, foi filha. tudo bem. Saudade Beijo. de vocês. Beijo. Tchau, Lina. Tava sumida, Tchau, hein? até amanhã. Foi uma semana Tchau. só, mas já senti falta. Tchau, tchau, filho. Tchau. Tchau. Tem mais alguém que está corridinho? Eu tô corridinha, também preciso sair. Uma boa Então, noite para todos. Boa Obrigada pelo noite, Boa estudo. Fátima. Boa Foi noite. Tá ótimo. bom. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. A gente parou aonde, hein? Rose, Perdi aqui. Parou aqui. essas palavras Essas despertaram. palavras. Ah, tá. Vai começar bom. aí. essas É, só palavras. para marcar. É. Lemos Tá. até valores morais dispendidos. Tá. Rose, você apareceu aí, tá tudo bem? Olha o microfone, Rose. Não, tá. É porque estão baixando um programa, algumas coisas, então estou usando o celular, não estou podendo usar o Ah, computador. Então, como tem um monte de coisa ali acontecendo, eu falei, vou botar no celular. Só que o celular fica numa posição não muito estratégica, porque o livro fica de um lado, aí eu ia ficar meio que de costa, Tá né? certo. Mas eu achei muito interessante a palavra hoje, porque eu sempre tive aqueles chefes mais pesados, e como profissão masculina. Mas aí entra o merecimento, né? Quando eu tive o câncer, eu tive o chefe mais fofo, mais complacente, mais amigo. Então, eu acho que veio tudo certo na hora certa e pelo merecimento da gente. Então, não adianta você ser um exímio profissional se você não tiver a empatia com seu colega, se você não tiver o respeito, se você não fizer seu trabalho com dignidade. E o teu nome tem um peso muito grande. Então, isso é muito importante. Então, quando o pessoal falava assim, não, Rose fez, não precisa checar, não. Pode levar, porque eu sei que ela já fez direito. E isso é muito mais importante do que de qualquer diploma, porque é o teu nome. Então, uma vez, quando eu escutei isso, eu fiquei assim, eu falei, não, dela não precisa checar não, porque eu sei que está ok. Então, eu acho que eu concordo com o que você falou, né? A geração de hoje não tem paciência, né? Se escuta qualquer coisa, não quero. Então, está muito difícil, né? E eu me lembro exatamente, antigamente, né? Tudo era muito mais difícil, né? Tinha os memorandos, etc. E a gente tinha uns chefes assim que o cara não tinha esse negócio assim de fofinho, nem bom dia dava, né? Mas ensinou muito, aprendi muito. Então, eu acho que se tornou a gente também um pouco mais resiliente, né? Para aguentar as dificuldades que vinham para frente. Então, Tá certo. bom final de semana, gente. Para você também, Rose. Obrigada. Maria Luísa, Malu, está escondida, pode falar? Oi, tá tudo bem? Gostei também da palavra de hoje, muito boa, sobre os trabalhos, fez eu lembrar muita coisa de há 40 anos atrás. Tá bom. Muita coisa difícil, né? Trabalho, administração é muito difícil. É verdade. Alguns Bom fim colegas de não semana, Maria Luísa. colaboram. Tá bom. Boa noite para vocês, bom descanso. Para você também, mano. Silvana. Deixa eu ver. Vou para a Alice, hein? Alice, Tudo bem, joia. Boa noite. boa noite. Solange. Tudo bem, Pepita. Foi ótimo o estudo hoje. Boa noite para Boa todo mundo. noite. Edith. Tudo bem, tudo ótimo. Bom final de semana. Tá bom para você também. Ana Meire. Tudo bem, tudo ótimo. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite para todos. Boa noite. Natane. Boa noite, foi ótimo. Uma coisa que eu lembrei foi quando eu fui fazer a minha primeira perícia no INSS,
todo mundo falava do INSS, que é complicado, e eu fui com os meus documentos, tipo, não vou inventar uma doença, não era o meu perfil, cheguei lá, normal, e tava, naquela época não tinha pandemia, tinha atendimento ao público, peguei e fui para atendimento. Eu entrei, tipo assim, não deu meia hora, eu já estava sendo atendida pelo médico. E várias pessoas sentadas viraram para minha mãe, tá, mas a gente já está aqui faz mais de 2 horas e a gente ainda não foi atendida. Daí a mãe falando, eu disse, mãe, qual é que era a doença deles? Um era depressão, o outro era lombalgia. Daí eu disse, bom, o INSS já está com tanta história de depressão, muitos podem ser verdades, outros nem tanto, e dores nas costas, que eles acabam deixando o pessoal esperando para ver que realmente é a verdade, né? Para tentar pegar. E o meu, que estava todo documentado, tudo com exames, foi bem mais tranquilo. Mas a gente tem vários casos na empresa de funcionários que não tinham problema nenhum e começaram a se aproveitar do sistema que o INSS coloca, né? Coisa de comprometimento de um com outros, né? Um e outros com a empresa e consigo mesmo, né? Deficiência. Pois é, mas aí, pela lição, a gente vai ter que dar conta de tudo, Natânia. É isso que eu tava pensando. Eu não tinha, eu tô aprendendo, né, essa parte. O pessoal que gosta do bombril, o É. pessoal que quer chegar a dar um bombril no futuro, vai ter bastante coisa para pagar. Dinorá? Está sem som. Continua sem som, Dinorá. Vou passar para a Gracinha enquanto você vê aí teu som. Gracinha. Tudo bem, Pepita, graças a Deus, tudo tranquilo. Dinorá, já se achou, não? Então, fone, Dinorá. Tira logo esse fone, Dinorá. Verônica. Então tá bom. Tudo certo, tudo certinho. Tudo certinho? Quero saber quem joga na loteria para poder parar de trabalhar aí. Não é bom negócio. Não é bom negócio. Por isso que eu nem jogo, porque eu não posso ganhar. Não é bom negócio. Seu Antônio. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. O senhor também, dona Ana? A dona saiu. Foi tudo muito bom. Uma boa noite para todos, um bom final de semana. Igualmente, Ana. Dona Babi, que sempre trabalhou também no meio de peões. Tudo bem. Tudo bom? Com chefes também difíceis. Mas a gente aprende muito com esses chefes, é verdade, como a Gracinha falou. São os que mais ensinam, os chefes difíceis. Com certeza. Seu Beto? Tranquilo. Alguma declaração sobre a sua área? Não tem declaração nenhuma a fazer, não. A única declaração é que eu continuo jogando na loteria, viu? Eu brigo com ele por causa disso, mas não adianta. Mas eu torço por você, Beto, eu torço por você. Não, vai ser uma desgraça. Pode eu já disse para ele que... Deixar, Babi, você torcendo por mim, com certeza você será beneficiada. Por isso que eu torço, né? Ele pode ganhar e fazer muita coisa útil com o dinheiro. Esse é o discurso dele, que então, não é assim, né? Glorinha. Já está dizendo que não é, tá vendo? Glorinha. Muito bem, Pepita. Tomara que um dia toda essa filosofia do nosso lar possa descer um pouquinho a terra. É verdade, né? A gente precisava um pouquinho, pelo menos, dessa coisa maravilhosa, né? Mas, enfim, vamos aprendendo, né? Com certeza. Seu Beto. Seu Beto. Oi.
Ele já falou, Babi. Ah, já falou? Já falou. E a dona Mary, acho que não, hein? Falou sim, falou. Gente, vocês estão... Mas olha só, Mary, elas querem ouvir você de novo. Eu acho que ela não falou, não. Falou Falei. sim. Falou? Vou perguntar, dona Mary, a senhora teve que engolir muito sapo para chegar? Não, nem tanto, não. Tudo bem. Então, o problema é que o povo hoje não quer engolir sapo, mas aí a gente... Ô, Glorinha, imagina a gente... Ah, a Glorinha já saiu. Não, saiu não, tá ali, ó. Eu não estou vendo ela. Imagina a gente chegar a um nível em que o celeiro fundamental possa ser de todos. Aí vai Imagina a gente chegar a esse nível. Vai ter rebelião. Até lá vai. Quando disser que é de todos, aí vai ser de Mas, gente, olha só, o problema é que atualmente, como o povo ainda tem aquela filosofia de que não quer trabalhar, se puder, né? Então, vou ganhar na loteria para não trabalhar, ficar só viajando, eu vou fazer isso. Então, Não, quero ganhar sem vai ser- trabalhar. O pior é isso. Eu acho que o pior é isso. Eu quero ganhar sem trabalhar. Então, a gente precisa estar habilitado para ter essa consciência, né? De que, digamos assim, olha, vai ter o essencial para todos, mas, puxa, eu posso fazer algo mais. Então, quando a maioria tiver essa consciência, aí acho que... Né? Bom final de semana a todos, gente. Um beijo. Bom fim de Tchau. semana. Acabou o tempo. Boa noite. Babi vai cortar já. Babi corta, ela Ué, se corta. quiserem, eu deixo, ora. Não, Ela tudo- aprendeu com a Anchite. Ela aprendeu com a Anchite. Olha, meu Deus. Disciplina, disciplina e disciplina. Você não suspendeu a gravação, não, né, Babi? Quê? Já suspendeu. E Já essa aqui? gravação. Ah, não suspendi, não. Ó, vocês estão falando aí das pessoas, ó. Tá bom, então Tchau, tchau, gente. gente. Tchau, tchau, tchau. Eu vou cortar, hein? Tchau, fiquem com Deus. Bom Tchau. final de semana para Tchau. todos.